Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixa seu like, façam algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal. E o WhatsApp de vendas, o novo WhatsApp de vendas, para que vocês possam comprar plantas e produtos das orquídeas. Nós vamos falar hoje sobre a importância de você usar madeiras nobres em cachepôs. Quando você compra ou quando você produz. Eu tenho visto muito aqui na internet, as pessoas façam seu próprio cachepô em casa, vídeos desse tipo, onde as pessoas usam cabos de vassoura, que é uma madeira que apodrece rápido, madeiras de pallet, que todos são à base de eucalipto branco. Então são madeiras que se decompõem muito rápido e eu não vou falar que é uma perda de tempo, porque às vezes a pessoa só tem aquele material para usar. No entanto, é importante você saber que madeiras nobres, madeiras duráveis, são mais práticos para o cultivo de orquídeas, especialmente quando você coloca uma orquídea especial e que você não quer que aquela planta saia da sua coleção, você não pensa em dividir. E porque o que acontece? Quando você planta uma orquídea num cachepô, a planta e o cachepô se tornam um só, porque ela se entrelaça, ela se emaranha, ela enraiza de tal maneira que fica difícil tirar essa planta daqui. Então, se eu planto uma orquídea num cachepô, eu tenho que ter duas consciências. A primeira é que é uma planta que eu não vou conseguir replantar com facilidade. A segunda é que você vai ter que fazer acoplamentos para que a planta continue se desenvolvendo. E em alguns casos, como é o caso dessa Brassavola tuberculata, nenhum acoplamento eu vou conseguir fazer com facilidade porque ela está crescendo por fora. A orquídea, quando ela é bem tratada e quando ela está no ambiente ideal de cultivo e recebe o tratamento adequado, acontece isso. Ela se desenvolve com muita vitalidade e força. E aqui a Brassavola tuberculata, ela já está tomando conta por fora do cachepô. Isso acontece com toda e qualquer orquídea epífita, especialmente plantas de crescimento mais rastejantes, que é o caso, né, desse exemplar aqui, dessa Brassavola nodosa. Nem todas as Brassávolas têm esse crescimento rastejante, tá? Algumas Brassávolas têm um crescimento ereto, normal, e claro que elas vão sair para fora do cachepô. Em alguns casos elas vão se rastejar e vão se agarrar por fora. Em outros casos elas simplesmente entorceram no meio e saem frentes, como as catleias fazem, tá bom? A importância da madeira de lei, uma madeira durável, é que a planta ela vai se desenvolver durante muitos e muitos anos e a madeira vai estar lá saudável, como é o caso dessa Brassavola tuberculata. Essa planta está nesse cachepô desde 2013, 25/7/2013. Já fez 10 anos que essa planta está nesse cachepô e a madeira está intacta. Então, gente, pensem bem onde vocês vão colocar suas orquídeas. Você pode colocar orquídeas vulgares nos cachepôs de madeira de lei? Pode. O que é orquídea vulgar, Francisco? É um phalaenopsis de supermercado, híbrido sem identificação, plantas sem identificação, dendróbios nobres, denfal, como eles chamam, que é um dendróbio híbrido. Qualquer planta, essas colmanaras, essas plantas mais comuns, né? Pode colocar no cachepô. Eu, particularmente, não coloco. Certo? Eu coloco plantas que realmente têm um maior valor aquisitivo, plantas de coleção, plantas que vão para exposição. Eu coloco em cachepô, especialmente cachepôs com madeiras de lei, ok? Uma coisa interessante sobre o cultivo das orquídeas em cachepô é que sempre o enraizamento fica fabuloso. O enraizamento é algo assim muito visível nesse tipo de cultivo, porque quando a gente cultiva em vasos, como vocês podem ver, a gente raramente consegue ver as raízes das orquídeas, porque ficam todas confinadas dentro do vaso.
Isso é bom, isso é ruim? Nenhum nem outro. Porque vocês podem observar que mesmo no vaso plástico, essa planta está muito saudável. Já no cachepô, as raízes se arrastam melhor, crescem melhor, respiram melhor e a planta sempre mantém esse padrão de qualidade vegetativo. Isso daqui é um híbrido primário, se chama Brassicatleya Helena Ribeiro Guimarães, Adrolélia cincorana com Brassavola tuberculata. Tá muito bonito. Então, está num cachepô de roxim e aqui também já está começando a sair para fora. E esse é o problema do cachepô. Você não consegue tirar mudas, você machuca muito a planta. E o que se deve fazer é um acoplamento. O cachepô, ele não precisa ser grande, ele não precisa ser alto, ele não precisa ter um formato específico. Existem eles de várias maneiras, né? Em formas de cone, quadrado, de várias formas. E aqui eu quero mostrar para vocês uma sugestão. Adquiram primeiro jangadas de café, porque quando a orquídea ela já estiver bem desenvolvida na jangada de café, que é o caso dessa Lelea Anceps, olha que maravilha, ela já não cabe mais nessa jangada de café. Aqui esse cachepô é pequeno por exemplo, é só para mostrar, você acopla. Esse cachepô é pequeno para esse exemplo, é só apenas um exemplo. Tem que ter mais espaço nas laterais para você poder encaixar, tá? Então você encaixa e a planta vai continuar se desenvolvendo. Como a madeira de café ela se deteriora, ela se fragmenta, você não precisa tirar essa planta daqui, né, até uma judiação para plantar no cachepô. É só encaixar. Francisco, posso colocar essa jangada dentro de um vaso plástico? Não pode, porque aí o apodrecimento da madeira, devido ao abafamento dentro do vaso, pode causar doenças e apodrecimento da planta. Então, está na madeira, coloca num cachepô, tá? Aqui, ó, tem alguns exemplos interessantes para vocês. Dois exemplos. Esse híbrido de Encíclia foi plantado nessa tabuazinha, né, de roxim. E vejam bem como eu quero que vocês observem as raízes. Olha que saúde como a planta gosta. Esse produtor, ele usa enforca-gato. Gente, eu odeio esse troço. Muita gente usa, não julgo. Eu estou falando, Francisco Deusvando odeia esse enforca-gato. De graça, né? Um ódio gratuito, não tem sentido nenhum. Mas eu acho horrível, não uso isso nas minhas plantas, tá? Esse daqui é material que eu pego para revender. Híbrido de Encíclia. Veja que interessante o enraizamento nessa jangadinha. E aqui também, na própria jangada de café, o mesmo híbrido de Encíclia, super mega enraizado. A vantagem da jangada de café é que ela retém mais umidade. É uma madeira que fica mais úmida por muito tempo. Esse tipo de madeira seca rápido, tá? Inicialmente eu gosto também de colocar na jangada de café, em qualquer madeira de café. Aqui eu tenho uma muda de Cattleya metistoglossa que foi desde o bebezinho amarrada num pau de café. E olha só o enraizamento. Vejam o enraizamento, que coisa mais fantástica. E é isso. E aqui depois, o que eu posso fazer com essa muda? Sugestões, né? Com essa muda de Cattleya metistoglossa na jangada de café. Eu vou fazer o acoplamento. Aqui nós temos um outro exemplo de Cattleya metistoglossa, que também foi amarrado inicialmente no toquinho de café. E eu já fiz o plantio acoplado, porque a partir de agora, essa planta ela vai tomar proporções maiores. Então, esse toco de café já não vai ser o suficiente para essa planta ter uma certa estabilidade e nutrição. Eu mostrei para vocês esse híbrido primário. Eu vou emendar um assunto no outro, de Cattleya nobilior com Adrolélia lauri, sobre o interesse das pessoas por mini cattleyas.
Essa planta, ela já está magnificamente linda, porque o vegetal está baixo e está com 2 flores. Pode até produzir 3 flores, mas nós temos um detalhe. Tudo aquilo que nós cruzamos com adrolélias, seja Prassens, Púmila, Laure, Jungiana, Diana e etc., costumam produzir poucas flores, porque esse gênero produz 1 ou 2 flores, no máximo 3, às vezes a gente pode achar, por broto floral. Tudo que cruza com Sophronites, com exceção da Sophronites cernua, também é o mesmo caso, plantas que são uniflorais, produz 1, 2 flores, raramente 3. Eu já vi Adrolélia jonguiana com 3 flores. As outras espécies dentro desse gênero eu nunca vi. Então, Francisco, o que você vai fazer para melhorar essa planta em termos de cruzamento? As pessoas colocariam uma Adrolélia prassens redonda, uma Sophronites coccinea, para deixar a flor redonda. Só que o problema das poucas flores vai continuar, certo? Então, o que eu faço? Ou eu coloco uma Hoffmann Sangela aqui, que produz cacho floral, e aumenta a profusão de flores, ou eu coloco Sophronites cernua, que apesar de pertencer ao gênero Sophronites, ela é a única espécie que produz cacho floral. E eu tenho uma Sophronites cernua aqui, que se chama, eu batizei de buquê, porque ela produz até 10 flores por haste floral. E eu quero passar essas características para os próximos híbridos de Mini Cattleya, que são plantas baixas, pequenas, com flores medianas para grandes e com mais flores. Então não adianta eu querer melhorar a forma dessa flor se ficam com poucas flores. Então nós vamos trabalhar nesse sentido para que no mercado tenham Mini Cattleyas muito interessantes e muito floríferas. Meus amores, deixa o like. Continuando a saga das orquídeas em cachepôs, eu esqueci de mostrar. Essa micro orquídea, mini orquídea fantástica. Me perdoem, já era para eu ter procurado o nome dessa mini orquídea, dessa micro orquídea, mas eu não procurei. Essa planta estava amarrada num toco de café, né? Já que o assunto é esse. E eu tentei acoplar para que a planta ficasse em pé no vaso e ela não ficou, porque ela já estava dando volta na madeira de uma forma que eu não conseguia a estabilidade do cultivo. Então o que eu fiz? Eu deitei o pauzinho de café, a madeira dela, né? Forrei as laterais aqui do cachepô, o espaço, para que ela tivesse mais espaço para ela crescer e para fora. E aqui vocês podem observar que a planta ela está assumindo uma posição mais ereta, né? Por quê? Por eu ter deitado a madeira, a planta ficou deitada. E a planta, né, as orquídeas, o reino vegetal, tipo assim, eu não vou falar que eles pensam porque eles não têm cérebro, né? Mas eles têm instinto. E a planta ela vai se posicionando. E daqui a uns 2, 3 anos ela já vai estar no seu total, assim, com uma posição bem bacana aqui nesse tipo de cultivo, tá bom? Lembrando que mini micro-orquídeas e muitos outros gêneros e híbridos precisam de mais umidade. Cachepô vaza rápido, então você tem que forrar com material que retém mais umidade para que essa planta não se desidrate. Observem que essa planta não tem pseudobulbos, ela tem apenas um caule. E as reservas são todas feitas na folha, tá? Então, se faltar umidade, ela desidrata e morre. No início do vídeo, vocês me ouviram falar que colocar orquídeas especiais em cachepô. E aqui eu tenho um híbrido que ele é muito especial para mim. Quando eu comprei exemplares para fazer a venda dessa planta, eu vendi muitas 100 flores, mas essa floresceu assim esporadicamente. E eu selecionei para minha coleção, que é a Brassocatleya Elis Regina. Esse híbrido envolve Brassavola e Cattleya Ackland. Gente, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Então, inclusive eu estava esperando ela terminar de desabrochar, até mesmo para fazer alguns cruzamentos com ela, porque realmente essa planta merece uma atenção especial e ser uma matriz para a criação dos meus híbridos, especialmente envolvendo Brassavola.
Então essa planta, olha que interessante, eram duas mudinhas que foram plantadas em outubro de 2022, né, no ano passado. Em outubro desse ano, a planta tem um ano que está aqui, mas observem o lacre dessa planta, o luxo e o poder e a sedução desse enraizamento, desse desenvolvimento e dessa floração. Isso tudo está relacionado a um bom cultivo e especialmente também a nutrição da planta, que é a minha mistura de adubo. Eu sempre fico falando aqui sobre isso, fazendo propaganda de uma coisa que eu uso, que eu mesmo elaborei, né? Então, façam um teste, adquiram a mistura e façam um teste que vocês vão ver o resultado, tá? Agora eu vou falar para vocês o seguinte. Aqui nós temos um exemplo. Aqui vocês observam que tem muita coisa em vaso, especialmente porque é mais fácil de cultivo. Só que eu queria chamar a atenção para o gênero Hoffmann Sangela. O gênero Hoffmann Sangela, eu já vi orquidófilos nas redes sociais cultivando isso em madeira, em outros métodos de cultivo. Mas nada se compara a imitar o ambiente natural das Hoffmann Sangelas, que na natureza elas crescem em pedra. Então, vaso plástico bem furado. Você pode colocar até mais brita, mas eu coloco 50% de brita e 50% de substrato fino. E é claro, a minha mistura. Essa Hoffmann Sangela Cinamarina é uma planta incrível, esse laranja é maravilhoso. E essa planta foi plantada recentemente. Apesar do vaso ser velho, eu sempre reaproveito vasos, furo e planto. Olha só que coisa mais linda a Hoffmann Sangela. Então, não tenham dúvidas. E eu quero mostrar aqui para vocês também o enraizamento. Olha, as raízes saindo para fora. Colocou a mistura de adubo, tratou bem, a bichinha se desenvolve. Ah, Francisco, mas eu quero cultivar a Hoffmann Sangela em madeira. Pode cultivar. Tanto é que as orquídeas epífitas têm muita facilidade de ser cultivadas com brita. E as rupícolas, que são as Hoffmann Sangela, podem também ser cultivadas como epífitas, mas elas se sentem mais confortáveis e se desenvolvem melhor quando elas são cultivadas em vasos, com mistura de substrato moído e a brita, tá? Na natureza, algumas nascem até no meio da serrapilheira, com um pouco de terra, mas eu aconselho usar a brita e o substrato. Fica a dica. Ui! Meus amores, essa é a minha fantástica Cattleyanthia Portia Cerulea. É uma Cattleyanthia que eu já tenho há algum tempo por causa da coloração, que é uma coloração mais clara. Lembrando que essa planta é um híbrido primário de Cattleya labiata com Guariante balgeriana. É uma planta que fica bem alta, olha só que planta espetaculosa, e é uma planta de beleza ímpar. Meus amores, essa é a Cattleya araguaiensis, sem sombras de dúvidas, uma das plantas mais misteriosas da nossa flora orquidácea brasileira. Uma planta incrivelmente diferenciada, possivelmente proveniente de híbridos naturais que aconteceram há muitos anos, há milhares de anos atrás talvez, e se estabilizou como uma espécie. Stenhoppia bueiraremensis, uma das últimas estenhópias a ser descrita para o território brasileiro. Esse nome ela recebe devido à sua localização na cidade, na Bahia. E, se eu não me engano, é a maior Stenhoppia brasileira em termos de tamanho de flor. Realmente a planta é imensa, a flor é colossal e é uma planta muito, muito bonita. Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, essa é a Stenhoppia bueiraremensis. Gente, olha o tamanho dessa flor. Primeiro uma curiosidade, tá? Essa planta, ela era cultivada, o vegetal dela deveria se desenvolver aqui, né, para cima naturalmente. No entanto, ela começou a se desenvolver vazando aqui pela lateral e crescendo pelo fundo. Então eu resolvi abrir algumas madeirinhas e colocar ela nessa posição para ela se desenvolver. Essa Stenhoppia é uma das últimas espécies descritas
do gênero para o nosso Brasil, na Bahia, foi na Bahia. E é uma planta de flor colossal, flor muito grande e, como sempre, um cheiro esplendoroso. Lembrando que Stenhoppia, todas as espécies têm flores efêmeras, murcham muito rápido. E o que eu percebi é que todas as espécies de gêneros relacionados que têm afinidade com Stenhoppia, como coriantes, gôngora, círria, mas o que, gente? Gôngora, coriantes, círria, tem mais alguma coisa? Essas que a gente mais conhece e as Stenhoppias têm flores efêmeras. As flores murcham com muita rapidez. E eu já fiz alguns híbridos envolvendo essa Stenhoppia bueiraremensis. E agora, novamente, eu vou usar esse exemplar para gerar o híbrido com círria. Tentar fazer esses híbridos intergenéricos para ver o que a gente pode ter de diferente. Qual é a vantagem de usar círrias, gôngoras e coriantes? Coriantes não. Círrias e gôngoras no cruzamento com o gênero Stenhoppia. Aumenta a quantidade de flores. As flores ficam muito mais bizarras do que naturalmente são e ficam bem exóticas para quem gosta de esquisitices. Deixa o like. Beijos. Meus amores, combo especial com duas plantas maravilhosas. Cattleya schilleriana albensis pré-adulta e Cattleya schilleriana carnea. As duas plantas por R$600 já com frete incluso. Lembrando que a schilleriana albensis sozinha, ela sozinha é R$400 e a carnea sozinha é R$300. Vai economizar mais de R$100 nessa compra, porque o frete, né, já está sendo incluso nesse pacote promocional. As fotos das plantas vão aparecer aqui em cima. Chamar no WhatsApp de vendas. Ui. Meus amores, quem tiver interessado no híbrido primário de Cattleya nobilior com Adrolelia lauri, é só chamar no WhatsApp de vendas. Temos plantinhas desse tamanho, mas já florescendo por R$60. E temos também ela um pouquinho maior por R$80. Temos também esse híbrido primário que está dando resultados fantásticos. Sophronitis wittgensiana rosa com Adrolelia lauri também. Fantástico, algumas já floresceram. Para quem gosta de mini Cattleya, é uma ótima opção. Só chamar no WhatsApp de vendas. Beijos. Meus amores, no meu vídeo de hoje vocês viram cruzamentos de Euquilimere com Brasilelia tenebrosa e Brasilelia purpurata. E aqui na Casa das Orquídeas nós temos esse cruzamento com Brasilelia xantina. Olha só que resultado absurdo de lindo.